Convido a todos a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9. Nós leremos do verso 11 até o verso 17. Eu farei essa leitura e os irmãos acompanhem com bastante atenção. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 11 até o verso 17. Assim diz a palavra do Senhor: Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão aqueles que lançam com a funda e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura! O cereal fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. Queridos irmãos, nós já aprendemos que esse livro foi composto depois da volta de Israel do cativeiro babilônio. Deus levou o seu povo para uma terra distante, uma terra do norte, por conta dos pecados do povo. E ele então, nesse livro, ele os traz de volta, os congrega e promete a eles uma série de bênçãos temporãs, físicas, para aqueles que voltaram, mas também bênçãos que não se cumpririam em Israel, nação, se cumpririam no futuro em Israel, igreja, no povo do Senhor. E os 6 primeiros capítulos, então, apontam para temas que mostram ao povo a presença de Deus no meio deles, a proteção de Deus para com eles, o suprimento que Deus daria a eles. Mostra que o Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento pré-encarnado, numa teofania, orou por aquela nação, suplicou a Deus por aquela nação e protegia aquela nação. Então, os 6 primeiros capítulos dão uma temática geral. E agora que nós passamos desses capítulos e entramos na segunda parte do livro, vimos que o capítulo 7 e 8, eles formam uma espécie de ponte entre a primeira parte e a segunda parte do livro. E o 7 e o 8, eles focam no viver, como os crentes daquela época e os crentes em todas as épocas devem viver. E o capítulo 9 até o capítulo 14, o foco vai mudar. Não vai se focar em eventos propriamente dito, mas no futuro. Como seria o futuro depois que o segundo templo foi construído e reconhecido como casa de Deus? E agora os temas básicos eles vão sendo ampliados. A ideia é que o reino de Deus vai vir, que o governo dele vai se manifestar sobre Israel e sobre o mundo, e que essa vitória vai vir, mas com sofrimento, tanto para o povo, quanto para o Messias, quanto o próprio Deus que sofre por causa do Filho morto na cruz. E agora então, foca-se na ideia do confronto entre Deus e os seus inimigos. Por isso o estilo do livro, na parte final que estamos vendo, é apocalíptico, não é mais histórico. E os momentos históricos, eles não estão aqui em foco, pelo contrário, estão
juntos com eventos do passado, do presente e do futuro, para falar das últimas coisas. Então, o livro agora, no capítulo 9 até o final, é como se fosse duas grandes cenas, dois grandes oráculos, que vão formar o panorama dos últimos dias, da vinda de Cristo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, os elementos aqui agora não são mais cronológicos, como os capítulos iniciais. E o foco é o reino de Deus e a crise do povo de Deus em meio a esse reino. Coisas que vão transcender o tempo, símbolos que servem para todas as épocas e mostram o governo de Deus manifestado. Primeira coisa, no rei que viria, que nós vimos no começo do capítulo 9. E o reino que viria no fim, na consumação, o capítulo 14. Então, entre o capítulo 9 e o capítulo 14, nós temos a vinda do reino, na vinda do Senhor Jesus e na volta do Senhor Jesus. É isso que Deus vai nos ensinar. E este primeiro oráculo que estamos vendo, que vai do capítulo 9 ao capítulo 11, nós temos aqui 5 temáticas principais, que era Deus como o guerreiro que viria derrotar os seus inimigos no julgamento final, que foi o capítulo 9, verso 1 ao 8. Só que antes disso ele viria como Deus da paz, capítulo 9, verso 9 e 10. O capítulo de hoje, ou a perícope de hoje, capítulo 9, verso 11 e 17, que o povo de Deus vai participar da vitória de Deus. O capítulo 10, verso 1 ao capítulo 11, verso 3, que vai mostrar os verdadeiros e os falsos pastores. E o capítulo 5, fechando esse grande oráculo primeiro aqui, que vai falar de 2 pastores, através de uma parábola, focando Cristo e os líderes humanos que são malignos. Hoje, então, nós vamos tratar da vitória de Deus e o povo de Deus participando dessa vitória. E é essa a grande temática de hoje. Deus vence e Ele chama o seu povo a participar com Ele, a se alegrar com Ele. Vejamos esta realidade. Em primeiro lugar, nos versos 11 e 12, nós temos promessas seguras de Deus. Esses 2 primeiros versos, eles vão servir para incentivar o povo de Deus, olhando para o passado e então olhando para o futuro, mostrando a eles uma grande realidade. Deus cumpriu as suas promessas no passado, logo Ele vai cumprir as suas promessas no futuro. O mesmo Deus que cumpriu promessas no passado, Ele vai cumprir as promessas do futuro. Então o povo deveria olhar para trás, para entender que aquele Deus que lá atrás, no passado do povo dele, cuidou daquele povo, deu vitória àquele povo, faria também no futuro. Isso porque as perspectivas do presente desse povo não eram muito agradáveis. Eles viviam em meio aos inimigos, eles viviam com baixas de recursos. Então, nesse momento, é natural que fiquemos desesperados, é natural que fiquemos pensando, e agora, será que Deus vai cumprir o que falou? Então esses 2 primeiros versos Deus está mostrando para eles, eu cumpri lá atrás e eu vou cumprir também no futuro. E mais uma vez aqui você percebe no verso 11 que Sião é referida. O Senhor diz, quanto a ti, Sião, e é importante porque isso é um elemento de transição, está ligado à vinda do Deus da paz, no verso 9 e 10, com Sião. Então o Deus da paz, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele virá a Sião, Ele vai vir para Sião. Então isto liga 2 temáticas, o agora do rei que virá e o que aconteceria nesta era do rei que veio, do rei que virá. Então, as 2 eras, a antiga e a nova, elas estão interligadas. O passado e o futuro do povo de Deus, eles não são desassociados, essa é a ideia. E por quê? Por causa do pacto de Deus. Ele diz, por causa do sangue da tua aliança. Então, Deus ensina aqui a esse povo, que por causa da aliança dele, com o compromisso dele para com o povo, Ele não muda a sua tratativa, Ele cumpre as suas promessas, e portanto, quando o Rei da Paz viesse, Ele inauguraria uma nova era, e uma nova era que era diferente do passado, mas não diferente em essência,
mas diferente num termos de plenitude, ou seja, o que estava para vir era maior, era melhor. E é interessante notar, irmãos, que Deus diz assim: por causa do sangue da tua aliança. E você, como um leitor atento e um conhecedor da Bíblia, deve perguntar-se: como assim sangue da tua aliança? Porque o pacto é de Deus e vem de Deus, Ele é o suzerano do pacto, Ele é aquele que está acima do pacto. Então, como Deus pode dizer aqui o sangue da tua aliança, referindo-se ao povo? É interessante isso, não é verdade? Mas Deus faz isso de propósito, porque as relações na aliança, elas são mútuas. Tanto Deus se relaciona com seu povo, quanto o povo deve relacionar-se com Deus. Há uma via de mão dupla aqui, há um relacionamento duplo. Deus abençoa o povo, Deus protege o povo, e o povo deve fazer o quê? Adorar a Deus, servir a Deus, ser obediente a Deus. Então este pacto, ele flui de Deus, ele é de Deus, mas ele é um pacto também da igreja, ele é um pacto do seu povo. Por quê? Porque ele foi feito por causa do povo. Deus firmou uma aliança por causa da necessidade do seu povo e não da sua necessidade. Então ele é um pacto também do seu povo, e no íntimo do povo de Deus então está um pacto. Nós estamos fundamentados na aliança de Deus. Sem a aliança de Deus não haveria relação entre Deus e o homem, não haveria relação entre Deus e o povo eleito. E veja, irmãos, que esta verdade entraria com muito mais vigor e alegria no coração daquele povo combalido, por dizer: a tua aliança. É como se Deus estivesse dizendo a eles assim, animando: olha, nós temos um pacto, nós temos uma relação, vocês e eu entramos juntos num acordo, saibam disso, levem isso para o seu coração, que esse pacto também é seu, vocês também são responsáveis por ele, ainda que o cumprimento esteja todo focado na minha pessoa, e seja eu o responsável maior, mas isso também é de vocês, é uma herança que eu dei a vocês, é uma graça que eu dei a vocês, é uma bondade que eu tenho para com vocês. Ou seja, alegrem-se, a aliança é suas, a aliança é de vocês, e por causa dessa aliança, Deus vai mostrar: eu tirei os cativos de Judá, fui eu que trouxe vocês de volta para essa terra, não foram seus feitos, não foram aquilo que vocês são em essência, ou não é aquilo que vocês representam, mas não, é por causa dessa aliança que eu trouxe vocês, que eu cuidei de vocês. Vocês não mereciam isso, mas por causa desta aliança, eu tirei vocês do cativeiro, eu trouxe vocês de volta para onde vocês não deveriam ter saído, e saíram por causa do pecado. E aqui, irmãos, é muito interessante a ideia de Deus, porque o tirei vocês aqui no português está no passado, mas no hebraico está no completo, indicando que Deus estava apontando não só para o cativeiro da Babilônia, mas para um outro cativeiro muito maior do que o cativeiro da Babilônia. Era uma ação muito maior, era uma ação visível que servia para apontar algo muito maior. Ele estava usando um fato histórico para simbolizar um fato espiritual muito maior. A ideia dele é: do cativeiro do pecado, pelo Rei da paz que vem, eu tirei vocês. Por isso ele chama esse cativeiro de cova que não havia água. Ou seja, vocês estavam mortos, vocês eram ossos secos, vocês estavam em seus pecados, em seus delitos, eu salvei vocês. E veja como é peculiar essa ação, porque é peculiar Deus salvar pessoas da morte, Deus ressuscitar pessoas. Isso é algo que somente Ele pode fazer. Então, a era messiânica é aqui descrita como libertação do cativeiro, do verdadeiro cativeiro humano, do cativeiro do pecado. Por isso, quando nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da paz prometido, veio, Ele pregou da seguinte maneira: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para
proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, aquele povo saiu do cativeiro da Babilônia, mas ele ainda estava no cativeiro do pecado, e esse só Jesus tiraria qualquer um. Então Deus está falando: aguardem, tem uma promessa melhor para vocês. Um dia vocês vão ficar livres do verdadeiro senhor de vocês, que é o pecado, porque ele é tenebroso, ele assalta vocês, ele agrilhoa vocês. E por isso Paulo pode escrever aos Colossenses: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É Jesus quem nos livra do cativeiro. É Jesus, irmãos, que nos tira das garras de Satanás e do pecado. E creia, nenhuma prisão deste mundo, nenhum cativeiro humano deste mundo é tão vil, tão tenebroso quanto o cativeiro do pecado de Satanás. O mundo quer que satisfaçamos os desejos da carne. Nos dizem: é melhor viver na carne, mas é o pior. Se inclinar para a carne como escravo voluntário, como Paulo nos ensina, é ser inimigo de Deus, é estar debaixo da ira de Deus. E é lá que nós todos estávamos, até que o Senhor Jesus Cristo nos tirou da cova que não havia água, para a liberdade. Cristo veio para dar verdadeira liberdade. Por isso, irmãos, não queira ser cativo do pecado, não queira viver em pecado. É o pior, é o verdadeiro grilhão deste mundo, e é o verdadeiro cativeiro que nos afasta de Deus. Cristo te libertou do pecado para viver em santidade. E veja que a ideia do verso 12 então é complementar. Como que o Senhor Jesus nos livra então do cativeiro do pecado? Como o Rei da Paz livraria esse povo do cativeiro do pecado? O verso 12 ensina como: voltai, ó presos, à fortaleza. Voltai à fortaleza. Deus estava aqui naquela época dizendo ao resto de Judá que estava preso a voltar para Jerusalém, a sair da Babilônia, que apontava para o cativeiro do pecado, e ir para Jerusalém. Mas veja que coisa curiosa: Jerusalém não era mais uma cidade fortificada. Até o tempo de Esdras e Neemias, ela não tinha mais muros. Como então Jerusalém era uma fortaleza? Não era. Ela apontava para a verdadeira fortaleza, como nós lemos no Salmo 46. O refúgio verdadeiro é Deus. É tolo pensar que há qualquer tipo de refúgio no mundo, qualquer tipo de subterfúgio para o pecado no mundo, ou para qualquer tipo de ameaça no mundo. Tolos são aqueles que confiam nas suas próprias forças, nos seus muros, nos seus sistemas de proteção, ou até mesmo na sua força espiritual para ser livre do pecado. Isso é tolice. Deus está aqui nos ensinando como ficar livre do cativeiro verdadeiro. Voltem-se para o Rei da Paz, voltem-se para a verdadeira fortaleza, refugiem-se nele. É assim que nós ficamos livres. Deus está dizendo: olhem com fé verdadeira para a fortaleza verdadeira, que sou eu, na figura do meu Filho, na figura do Rei da Paz. E veja, queridos irmãos, que estes prisioneiros aqui eram chamados prisioneiros de esperança. Eles eram aqueles que entenderam essa mensagem e esperavam o Messias. Eles eram tais como aqueles que seguraram o Messias e disseram: agora podes despedir o teu servo, os meus olhos viram a salvação. Como a profetisa que estava no templo esperando e aguardando ao Senhor. Eles eram prisioneiros de esperança. Eles esperavam pela promessa de libertação verdadeira. E veja que a promessa é para eles. Por quê? Se há prisioneiros de esperança, há também prisioneiros que não têm mais esperança. Pessoas que caíram, pessoas que
agora são indignas de qualquer tipo de promessa de Deus. Por quê? Achafurdaram-se no pecado e no cativeiro desse mundo. Pensaram assim: ele não vem, as promessas de Deus são vazias. São estes que têm esperança, é que são contados entre o povo de Deus em todos os tempos. São a eles que Deus dirige a sua palavra. E aqui temos então uma exortação grandiosa a todos nós que somos membros de igreja. Nós temos que ser membros com esperança. Devemos esperar a volta gloriosa do nosso Salvador. Devemos não focar nessa realidade, mas pensar nas coisas do alto, esperar pela salvação última e final que há de revelar-se por meio do nosso Salvador. E todos aqueles que estão com fé hipócrita, como temos visto na nossa escola dominical, que acreditam, crerem em Cristo e confiar nele, serão todos frustrados, porque as promessas não são para eles, são sempre para os presos de esperança, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que aguardam a salvação em todos os tempos. E é para eles que Deus diz aí: eu vou restituir em dobro. Deus está dizendo: o que vocês perderam é pouco diante do que vocês vão ganhar. O que eles haviam perdido? Liberdade política, suas casas, seu território, seu dinheiro, sua família. Tudo aquilo que prezamos, não é mesmo? Tudo isso eles perderam. E Deus está falando assim: eu vou restituir o dobro. A ideia aqui é que as bênçãos espirituais através do Rei da Paz seriam muito maiores do que as bênçãos materiais. É a verdade que o apóstolo diz no Novo Testamento: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, as bênçãos espirituais que vocês vão receber por meio do Rei da Paz são sempre muito maiores. São elas as verdadeiras bênçãos e as mais importantes nesse mundo. Elas vão ser maiores do que toda a riqueza de Salomão. Por isso nós lemos aqui o Salmo 68, que Paulo interpreta em Efésios 4:8, dizendo: quando Cristo subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Veja a interpretação dele do Salmo: Cristo foi entronizado nos céus, o Rei da Paz foi levado à sua glória, e o que ele deu a vocês? Bênçãos espirituais. Ele retribuiu em dobro tudo o que o pecado tomou de vocês, tudo o que vocês perderam. O ministério de Cristo é que cumpre essa verdade. E aqui Deus não está falando de bênçãos materiais, como hoje muitos estão a viver à procura delas. Só vão atrás de Deus para se enriquecerem, para ficarem livres das dívidas, para poderem ter casamentos segundo a sua vontade e inúmeras outras coisas. E quando Deus os abençoa, eles viram as costas. E na sua aprovação, vence que nunca procuraram o Senhor para serem livres do verdadeiro cativeiro. E portanto nunca receberam em dobro, ainda que Deus os tenha acumulado de bênçãos temporãs. Por isso, queridos, não procurem em primeiro lugar as bênçãos temporãs. Elas são a menos importantes. Amanhã alguém pode levá-las, nós seremos tidos por loucos se vivemos por causa delas. Deus restitui em dobro bênçãos espirituais. Por isso o salmista diz: abra bem a boca e encherei de bênçãos espirituais. São as importantes e são a que menos buscamos de Deus. Ele nos dá o seu Espírito, deveríamos nos encher dele, mas não fazemos. Ele quer nos dar longanimidade, domínio próprio, mansidão, alegria e todo o fruto do Espírito, que é amor, e nós não o buscamos. Ele dá gratuitamente, sem nenhuma restrição, sabedoria a quem pede, como diz o apóstolo do Senhor, e nós não buscamos sabedoria. Veja, Ele está a restituir em dobro, e estamos pobres, crentes pobres, porque estamos a viver buscando as coisas que não são importantes.
que não são as principais. Somos pobres, cegos, nus, porque julgamos esse mundo como se fosse a felicidade mor, a carreira máxima, aquilo que devemos conquistar. Deus está dizendo: eu vou restituir em dobro bênçãos espirituais. E veja que as promessas então seguras vão além. Deus, no verso 13 a 15, ele vai nos fazer participar da sua vitória. Veja, a vitória é de Deus, mas eu vou usar o meu povo como instrumento. Então a verdade do verso 3 a 15 é essa: nós vamos ser instrumentos de Deus, vamos participar dessa vitória. Então Deus salvaria esse povo, tiraria esse povo do cativeiro por causa do Rei da Paz, mas o que ele vai fazer então com esse povo? Vai usá-lo. Por isso ele diz: curvei Judá como arco, eu enchi dele Efraim. Então Efraim aqui indicam as flechas do arco que é Judá. Então Deus está vendo, ou Deus está mostrando ao profeta, e o profeta está vendo e está nos mostrando aqui, que Deus vai, como um guerreiro habilidoso, usar o seu povo. Judá e Efraim aqui indicam a totalidade do povo de Deus, é todo o povo de Deus, o sul e o norte, os dois reinos que foram divididos, mas isso aponta para a igreja, todo o povo de Deus está aqui representado. E veja que esse povo é essencial um para o outro. Não há como Deus lutar com esse povo sem haver o arco e sem haver a flecha. A flecha sem o arco é inútil, e o arco sem a flecha também é inútil. Então esse povo deve ser usado na sua totalidade. Arco, flecha, e também ele é descrito aqui como espada de um valente, a espada daquele que vence, a espada daquele que derrota os seus inimigos. Então veja, o povo é arma de Deus, nós somos arma de Deus. E aqui, arma contra a Grécia, que não é a Grécia literal, como muitos comentaristas vão dizer, não é. O que Deus está aqui retratando para nós é o seguinte: eu estou no controle dos acontecimentos e eu estou usando o meu povo como bem me apraz. O foco é em Deus, o foco não é no povo, o foco não é nos inimigos de Deus, o foco é em Deus. Ele é Senhor da situação, Ele é Senhor das nações, Ele é soberano, Ele governa todas as coisas, é isso que está aqui sendo representado. Então, Grécia representa os inimigos de Deus em todos os tempos. Deus, aqui então, está derrotando os seus inimigos em todos os tempos, essa é a ideia. E veja, a vitória vem de Deus, a vitória não vem do povo, ainda que ele esteja usando esse povo, a vitória vem de Deus. Por isso o verso 14, ele é complementar. O Senhor será visto sobre o seu povo, veja. E aqui, irmãos, Deus está ensinando ao povo dele, eleito em todos os tempos, sou eu que luto por vocês, sou eu apenas que dou vitória a vocês, não queiram acreditar que são fortes o suficientes. E a descrição vai descrever então Deus como aquele que é forte o suficiente. Ele é descrito aqui em uma teofania, que é uma representação mórfica de Deus, como um redemoinho, uma tempestade. E veja que junto com esse redemoinho tem gritos, trombetas. E essa descrição aqui não é uma descrição qualquer. Ele está aludindo aqui quando Deus veio, resgatou o povo do êxodo, olha o cativeiro, resgatou o povo do cativeiro e transportou o povo para a terra prometida, mas antes no Sinai, ele derreteu o monte, houve canglor de trombeta, e ali ele deu a lei ao povo. Foi aquilo que nós lemos aqui em Abacuque, capítulo 3, Deus vem de Temã, o santo monte Parã, tudo se estremeceu diante dele. Então essa é uma descrição do passado, para que o povo entendesse uma coisa: tenham esperança em Deus no presente e no futuro. Lembrem-se da história do povo de Deus, lembre-se de quando ele esteve no Sinai, ele deu a vocês a lei, as trombetas soaram, Deus mostrou-se todo poderoso, vocês tiveram que ter referência, vocês ali então aprenderam uma coisa: vocês só estão seguros na mão
de Deus. É isso que o profeta está ensinando. Só há segurança verdadeira na mão de Deus. Quando Deus surpreendeu o povo com redemoinhos e trombetas, Ele estava ensinando: confiem unicamente em mim, não confiem em vocês, sou eu que derroto os inimigos, sou eu que coloco as coisas em perspectiva. Que coisas? Os meus inimigos são nada, ninguém pode barrar-me, ninguém pode ir contra mim, eles são derrotados, eles são abalados. E sabe por quê, irmãos? Olhamos para os inimigos de Deus e pensamos assim: não tem mais jeito, o mundo está um caos, nosso país está terrível, o mundo caminha para uma guerra, o mundo isso, o mundo aquilo. Sabe por que nós somos assim? Porque nossa fé é débil, porque nós não aprendemos a olhar para o passado, nós não aprendemos a confiar realmente no Senhor, a entender que Ele é proteção e Ele governa as nações, que todas as coisas Ele faz como Ele apraz, e que é Ele quem dá vitória ao seu povo, sustenta, protege ao seu povo. Então a nossa fé é frágil, é pequena, é débil. E veja que Deus grande, que salva eu e você por uma coisa tão pequena e débil. Que Deus grandioso, não é mesmo? Então o que está sendo descrito no verso 14 é: sou eu que venço. Eu uso vocês como arma, mas sou eu que venço. Por isso o verso 15 diz: o Senhor os protegerá. Veja, não são Judá e Efraim que vão vencer, o Senhor os protegerá. E aqui no verso 15 há uma imagem pitoresca, uma descrição de uma cena que nós, como crentes, não estamos acostumados. Deus está descrevendo um banquete de vitória, mas um banquete de vitória que para nós é tenebroso. Ele está falando assim: vocês vão devorar aqueles que atiram com as fundas, vocês vão beber o sangue deles. Nossa, esse Deus é sanguinário, não é? Não, irmãos, isso é para mostrar uma coisa, que aqui o banquete de vitória do povo de Deus veio pela ação de Deus, e que os inimigos diante de Deus são nada. Veja, eles atiram com fundas. Você já pensou o quanto as fundas são ineficazes diante de um arco e flechas? Olha só o contraste. Um arco e flecha você acerta o outro a 100 metros de distância. E funda? Quem tem braço para lançar uma pedra a 100 metros de distância? Nem Sansão, né? Então Deus está mostrando, veja como é ridículo essa batalha. Não pensem, eu estou a lutar em pé de igualdade com os meus inimigos. Por isso o povo aqui é descrito como vencedor e como um povo que está tranquilo diante daquilo que Deus está fazendo. Deus vence, Deus os salva, e eles então se regozijam como guerreiros. E veja, esses princípios nós temos que viver na nossa mente. Toda a vitória que nós temos contra a carne, contra Satanás, contra este mundo, contra qualquer inimigo do Senhor, vem de Deus. Nós não vencemos por nós mesmos. Não somos nós que nos salvamos, é o Senhor. Não somos nós que temos força suficiente para perseverar, é Ele que nos preserva. E aqui então estes versos apontam uma coisa: nós só somos o quê? Instrumentos na mão desse Deus, que celebram a vitória que é desse Deus. Veja, aqui não são fatos históricos, a visão é simbólica, que tem um significado maior. Não é Israel que está sendo visto aqui, por mais que ele tenha usado Judá e Efraim, o que está sendo visto aqui é a igreja santa de Deus. A figura da guerra então é a figura da guerra messiânica, que o Senhor conquista não pelas armas, porque Ele é o Deus da paz. Então, a ideia é: a presença do reino vai avançar por meio do Evangelho. A presença do reino, a vitória do Senhor Jesus Cristo, universal sobre todos, vem por meio do Evangelho. Jesus venceu Satanás e seus anjos, Ele vence o mundo e o pecado, e agora Ele nos dá essa vitória e nos chama: vençam junto comigo. Por isso Ele nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. E como então nós participamos dessa vitória? Pela fé.
Olha como esse texto tem ecos em todo o Novo Testamento. João disse o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, os inimigos, a Grécia. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como que nós participamos então da vitória de Deus? Pela fé, e uma fé que vive em santidade. Ser mais do que vencedor em Cristo é ter fé verdadeira e viver em santidade. Mais do que vencedor é uma expressão grega, hipernikon, que dá a ideia de que nós somos um povo eleito, separado, vitoriosos por causa do nosso imperador. É uma ideia romana. Por que Roma era especial? Por causa do seu imperador, que é especial. Ele é vencedor, e Roma é vencedora por causa dele. Por que nós somos então vencedores? Porque o Rei da Paz é vencedor, e vocês então fazem o quê? Participam da vitória dele, são vencedores com ele, por meio da fé. A segunda maneira de participar dessa vitória é na pregação do Evangelho. Paulo diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós, nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte, porém para aqueles, os que são salvos, cheiro de vida para a vida. A ideia de Paulo é: nós estamos num grande cortejo, no cortejo da vitória de Jesus, o Rei. E como então participamos dessa vitória? Na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho traz vida e salvação, mas ela também traz morte e condenação. Nós somos cheiro de vida para quem é eleito do Senhor. Nós somos fedorentos como a morte para quem não é eleito de Deus. E veja que essa mesma ideia está em Apocalipse 6:2. Um comentarista diz o seguinte: os pregadores do Evangelho, são o arco na mão de Cristo, com o qual ele saiu e prosseguiu, conquistando e para conquistar. Nós conquistamos vitória pregando o Evangelho. Bem diferente de colocar um copo na frente da televisão e ficar fazendo um monte de macumba gospel para ser vitorioso, não é mesmo? Fé, santidade, pregação genuína. É assim que somos vitoriosos. É assim que participamos da vitória de Cristo. E agora, o verso 16 e 17, se Deus salva, se nós participamos da vitória, qual é a atitude correta diante disso? Louvar a bondade de Deus. E é o que está sendo ensinado nesses dois versos. Veja, o Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará, como rebanho do seu povo. A figura agora muda. Não é mais um povo que é guerreiro e vitorioso, que está descansado na vitória de Deus. Agora nós somos descritos como rebanho de Deus, salvos pela ação de Deus. E mais uma vez Deus quer salientar essa verdade: a salvação vem da minha pessoa. E veja que tanto o nome de Deus aqui como a designação, o pronome possessivo seu, estão apontando para a realidade do relacionamento de Deus com o seu povo. Eu sou o Deus de vocês. Porque a palavra Senhor, aqui, em caixa alta, indica o Deus da aliança. Então eu sou o Deus da aliança, lembra? Da aliança que é suas, e eu também sou o seu Deus. Sou eu, não é outro. Há intimidade entre nós, há uma aliança entre nós, e por causa disso eu o salvo. E aqui, irmãos, há um detalhe imprescindível para aquele texto: naquele dia. Olha olhando para o futuro, naquele dia. E a pergunta é: que dia é esse? Mais uma vez, não é um evento histórico que está sendo descrito, é algo que vem para o futuro e é algo espiritual. Que dia é esse? Ele aponta para duas realidades. Primeiro é a cruz de Cristo. Deus nos salvou por meio da cruz de Cristo.
em que ele satisfez a sua justiça, em que Cristo levou sobre si a ira de Deus, e ali, aquele dia, então, é dia de salvação. Mas veja, irmãos, eu e você somos salvos, estamos sendo salvos, e ainda seremos salvos no futuro, quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Então ele está vendo aqui, sobreposta duas figuras, ele está vendo a cruz, e depois da cruz, ele está vendo a volta de Cristo. É como se ele estivesse mirando duas coisas, um vitral, em que ele vê primeiro Cristo morrendo, e depois Cristo voltando em glória, e vencendo, trazendo por fim a salvação última e final. Depois de pagar a nossa dívida, ele vai nos resgatar definitivamente, porque ele é o bom pastor do seu povo, porque nós somos rebanho dele, porque ele cuida de cada um de nós, porque ele tem interesse nas nossas vidas. Deus age assim porque nós somos preciosos para ele, não por causa de nós mesmos. Olha, veja que antes disso vem a aliança, ele nos descreve como pedras preciosas, né? Então é errado aquele cântico e dizer, você tem valor. Olha, o nosso valor é sempre derivado, nós somos pedras preciosas, porque Deus assim nos fez pedras preciosas. Antes era um monte de esterco que não valia nada, estrume, não servia para nada, pecadores debaixo da ira de Deus. Somos pedras preciosas por causa da aliança de Deus, porque Deus quis ser o nosso pastor, quis cuidar de cada um de nós, ele decidiu amar-nos na eternidade, nos escolheu em Cristo, nos fez livre nele, e aí então somos pedras preciosas. Por isso, um sentimento de gratidão eterna deve brotar no nosso coração. Crente murmurador e ingrato, meu amigo, está na lista negra do Senhor, por assim dizer, usando uma metáfora. Por quê? Você recebeu a graça da salvação, o maior dom de todos, é chamado de pedra preciosa dele, e fica a murmurar, Deus, eu queria tanto aquele emprego, tanto aquela casa, tanto aquela viagem, tanto não sei o quê, a mulher perfeita de comercial, né? O homem que é um príncipe que vem montado num cavalo, meu marido é um cavalo, ele não vem montado nenhum, né? Só murmurando, né? E não vê o quê? É pedra preciosa de Deus, salvo por Deus, cuidado por Deus. A ideia de um pastor e de um rebanho, que nós conhecemos bem do Salmo 23, é que ele cuida, ele sustenta-nos, as necessidades que são verdadeiras são supridas, não são aquelas que nós pensamos ter, são aquelas que realmente precisamos. E veja que essas pedras preciosas, então, elas resplandecem, ou seja, por isso o Senhor Jesus Cristo disse, vocês são a luz do mundo, vocês são pedras preciosas que espargem a minha luz vai bater em vocês, e como pedras preciosas, vocês vão expandi-la, brilhá-la, refleti-las como grande espelho, pedras preciosas, que refletem a luz de Deus. Por isso, irmãos, crentes não são chamados para se esconder, são chamados para serem conhecidos e brilharem à luz de Cristo, são pedras preciosas de Cristo, que devem brilhar para Cristo, como diz o hino, brilha no meio do teu viver, brilha para o Cristo, seja santo e brilhe por Ele, é isso que Deus está nos ensinando. E por que isso? Quão grande é a tua bondade? Ah, irmãos, se não fosse a graça, a bondade de Deus, nós não seríamos nada disso. Se não fosse a bondade de Deus, todos nós estaríamos caminhando para sermos a Grécia, o inimigo de Deus, aqueles que serão derrotados e os seus sangues vão ser vertidos. Deus é bom para com seu povo, e Deus não é só bom, Ele é formoso para conosco. Realidades que são duvidadas por nós no dia a dia por causa das durezas da vida.
As durezas fazem-nos perder a perspectiva de que Deus é bom e é formoso, é belo nas nossas vidas. O noivo formoso é o Senhor Jesus Cristo. Ele é totalmente belo, resplandecente, luz de luz, Deus de Deus, todo-poderoso, santo. Ele é bom. Nada que Ele faz nas nossas vidas é ruim. Nada, mesmo as mais duras provações, são bondade de Deus na nossa vida. Deus nos enseja aqui a olhar para todos esses benefícios espirituais e viver uma vida de louvor, viver uma vida de gratidão, viver uma vida em que nós olhamos e falamos: sim, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é formoso, o Senhor é inigualável nas nossas vidas, o Senhor realmente é o nosso pastor. As coisas estão difíceis, mas eu sei, Deus, que o Senhor está cuidando de mim. Essa é a forma de ver a vida. E veja, irmãos, viver a vida com Deus é fartura. Mais uma vez nós lembramos de Abacuque: mesmo que o fruto da oliveira minta. Veja, a vida com Deus é uma vida de fartura. Por isso ele descreve aqui no final do verso 17: o cereal fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. É descrito aqui um grande banquete, que aponta para essa era em que nós já temos bênçãos copiosas de Cristo, que nós já vivemos num tempo de grande fartura de bênçãos espirituais, mas que apontam para uma nova era que vai se cumprir na volta de Cristo. Aqui o que está sendo simbolizado é a vitória final, através de uma grande colheita, que simboliza a consumação do reino de Deus, o novo céus e a nova terra, em que não há pecado, em que há alegria em todas as áreas da nossa vida, em que nós regozijaremos por tudo aquilo que Deus é na nossa vida e adoraremos a Ele sem restrições, adoraremos de verdade, sem pecado. Aplicações finais. Lembre-se, irmãos, que Deus não se esquece do seu povo. Ele sempre lembra de nós como amados dele. Ele vai se manter fiel a si mesmo por causa da aliança firmada no sangue de Cristo. O sangue da nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Veja então que nós celebramos essa realidade todas as vezes que nos achegamos à ceia do Senhor. O sangue da nova aliança, bênção espiritual copiosa, e para todos aqueles que olham para a fortaleza do Senhor. Essa aliança, por mais que eu e você quebremos com o nosso pecado, ela jamais é quebrada, porque ela está firmada em Cristo. E hoje então, com base nessa aliança, devemos viver uma vida de espera, como estes irmãos do passado. Eles esperaram por 520 anos, lendo e relendo essa promessa, até o dia da chegada do Rei da Paz, em que essas coisas se cumpriram. E nós então, do lado de cá, então, olhamos para o futuro como eles fizeram, e esperamos aquele dia que o Rei da Paz voltará, em paz para os que são da paz, em juízo para aqueles que estão debaixo da ira de Deus. Até lá, eu e você somos instrumentos na mão de Deus. Deus vai conquistar os seus eleitos por meio da nossa vida, na pregação do Evangelho. Por isso, irmãos, preguem a palavra de Deus. Como diz aqueles pastores engraçadinhos, não seja um crente 007. Ninguém sabe que você é crente. Seja instrumento na mão do Senhor, pregando essa palavra. E toda vez que você a pregar, você está apontando para a vitória de Cristo, a trombeta da soberania do Senhor que está sendo tocada. E faça, por fim, uma última coisa: regozije-se aqui, esperando pelo futuro. Já deleite o banquete espiritual que você tem. Você vive num grande banquete espiritual, mas haverá um banquete ainda maior,
a ceia das bodas do Cordeiro, quando nosso Senhor voltar e os jovens e as donzelas vão se regozijar com o cereal e o vinho, ou seja, vão se banquetear com Cristo para todo sempre. Ele certamente nos fez pedras preciosas para a sua coroa, para aquele dia, quando Ele mostrar a esse mundo: estes são os benditos de meu Pai, são as minhas pedras da minha coroa, eu sou o verdadeiro rei, eles são os meus súditos, são importantes porque eu amei, eu cuidei, eu trouxe até aqui, e agora eles vão se banquetear para sempre. Que Deus nos dê esperança com base nessa mensagem. Veja que o estilo apocalíptico não é para a gente ficar aqui fazendo confusão, né? É para nos dar esperança e consolo. Leia Apocalipse e os livros apocalípticos assim: esperança e consolo. Deus nos abençoe.